Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Eu farei a leitura dos versículos 5 e 6. Mateus, capítulo de número 28, apenas os versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Muitos de nós, no mundo inteiro, têm aguardado ansiosamente uma notícia, A notícia que tem sido alvo das nossas orações, pedidos, é o assunto das nossas conversas em família, assentados durante as nossas refeições, nas nossas trocas de mensagens entre os amigos, é que finalmente foi achada a cura do coronavírus, do Covid-19, finalmente foi descoberto um tratamento seguro, um tratamento eficaz para aqueles atingidos por essa doença que mudou a nossa história. Alguns de nós, inclusive, têm perdido o sono, perdido a tranquilidade, perdido a paz, na expectativa de ver o desenlace, de ver o desenrolar dessa situação que o mundo inteiro vive e o Brasil também. Nós temos sentido de perto esta dificuldade. De fato, meu irmão, minha irmã, sem dúvida nenhuma será uma grande notícia, e eu estou também pedindo a Deus para que a gente a receba o quanto antes, porque vai ser daquelas notícias que quando toca o nosso coração, quando chega até o nosso ouvido, muda a nossa história, muda a nossa cabeça, da mesma maneira que foi quando a gente descobriu essa doença, e não apenas a descoberta dela, mas o crescimento dela a partir da China indo para todo o mundo. Há notícias, meu irmão, minha irmã, que mudam a nossa história completamente. Mudam a nossa história pessoal, mudam a história da nossa família, mudam a história do mundo que a gente vive, fatos que surgem e a gente imediatamente se vê numa nova situação, se vê numa nova circunstância. Então, por exemplo, a notícia do casamento de alguém perto de nós, do nosso círculo familiar, a notícia do nosso casamento para os nossos familiares, para os nossos amigos, a morte, a despedida de alguém, a nossa própria morte no dia que ela chegar, de acordo com a vontade de Deus, o diagnóstico que chega da doença de algum familiar, a aprovação de um determinado concurso, o fim do casamento de alguém, um divórcio, o fim da relação de gente próxima de mim, de você, o nascimento de uma criança, a gravidez, enfim, notícias muito boas, notícias muito ruins que entristecem o nosso coração, mexem com a nossa vida, exatamente porque de alguma forma desestruturam o nosso presente, que tão cuidadosamente nós buscamos preservar, e desestabilizam os nossos planos de futuro, que a gente se prepara tão bem, que a gente cuida com tanto zelo. E aí, você deve estar a essa altura se perguntando: Diego, o que isso tem a ver com o texto de Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, e todo esse contexto da ressurreição de Jesus? Olha, nós estamos falando aqui de notícias que mudam a nossa vida, que influenciam a nossa história, contudo, há uma diferença assim abissal entre qualquer tipo de notícia como essas que eu acabei de exemplificar aqui para vocês e a notícia que realmente importa, a notícia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho, literalmente as boas novas de salvação que o nosso Senhor tem para mim e tem para você, porque muito mais do que influenciar o nosso presente de alguma maneira, o nosso futuro de alguma maneira, a notícia do Evangelho, a boa notícia do Evangelho nos faz olhar para trás, ressignificando a nossa história, lançando luz sobre o nosso passado, sobretudo aqueles momentos mais angustiantes
que machucam ainda, quem sabe, o nosso coração. Muda o nosso presente e enche de esperança o nosso futuro. Não apenas os nossos planos de curto, médio e longo prazo, mas tem a ver com a eternidade. Essa sim, meu irmão, minha irmã, é a grande notícia, a melhor notícia que todos nós recebemos ao longo da nossa vida e da nossa história. É assim que ela é anunciada logo quando o menino Jesus nasce. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 10 e 11, a palavra de Deus diz: o anjo lhes disse, o mensageiro do Senhor lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, boa nova, evangelho, boa notícia, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Senhor Jesus, Ele é o centro, Ele é o conteúdo, Ele é a mensagem que muda a nossa história. O texto de Mateus, capítulo 28, principalmente os versículos 5 e 6, está no contexto da ressurreição do Senhor Jesus. No domingo pela manhã, no findar do sábado, as duas Marias vão até o sepulcro para ver o corpo de Jesus, para ver o seu túmulo, para ver aonde ele estava enterrado, e aí um grande terremoto abala aquele lugar. A pedra que vedava, que trancava o túmulo fincado, cavado na rocha, se parte e um anjo do Senhor aparece sobre ela. O texto diz que o seu aspecto era como de um relâmpago, as suas roupas brancas como a neve. A gente pode concordar que isso já seria notícia suficiente para poder abalar ali as estruturas de Jerusalém naquele momento. Simplesmente um anjo do Senhor aparece na cidade, mas isso ainda não era a maior notícia. Os guardas, com a presença do anjo, tremem espavoridos, diz o texto, eles ficam como se estivessem mortos, ficam perplexos, congelados, e aí dizem aquelas mulheres: olha, vão depressa, digam aos discípulos que ele, aquele que vocês procuram nesse túmulo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele vai adiante de vocês, olha, vão para a Galileia, porque lá vocês irão encontrá-lo. Gente, essa é a notícia que importa de verdade. Como eu disse, muito mais do que uma notícia esportiva, muito mais do que uma notícia religiosa de um grande evento da humanidade, da cura, quem sabe, de uma doença. Essa é a notícia que muda tudo, que muda a minha vida, que muda a sua vida também. E aí, o que é o Evangelho, então? Qual é o conteúdo? Como é que a gente pode entender com um pouco mais de profundidade o conteúdo dessa boa notícia que transforma a nossa vida? O pastor John Piper, o pastor batista norte-americano John Piper, ele nos ajuda a entender um pouco mais sobre o que é o Evangelho, sobre qual é o conteúdo dessa mensagem maravilhosa. Ele diz, em primeiro lugar, que o Evangelho é um plano que existe desde a eternidade. Ou seja, o Evangelho não é assim algo que Deus preparou de uma hora para outra. Não é que Deus arranjou, que Deus foi pego de surpresa e aí teve que providenciar de repente a nossa salvação. Não, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando fala sobre o Evangelho, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras. Antes mesmo de Jesus Cristo encarnar, já havia sido dito, já havia sido profetizado que ele nasceria para nos salvar. Então o Evangelho fala de um plano eterno, fala do controle do Senhor sobre toda a história, a minha e a sua inclusive. Em segundo lugar, o Evangelho é isso, o Evangelho é um evento histórico, não apenas um evento, mas um conjunto de eventos que ocorreram na história da humanidade. Não é uma falácia, não é uma história inventada por alguém, não. Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnou,
nasceu na plenitude dos tempos, viveu de forma obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Ele ressuscitou, ele enviou o seu Espírito Santo que hoje habita em mim, habita em você. Todos esses são eventos históricos, marcados na história do ser humano. O Evangelho é também uma conquista de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para mim e para você. É algo que ocorre entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para ser mais específico, é a história dos nossos pecados cravados na cruz do Calvário, quando a justiça foi completada. Não há mais nada que eu e você precisamos fazer para alcançar o amor e o cuidado de Deus. Essa conquista já foi realizada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso não apenas para mim, não apenas para você, não apenas para algumas pessoas especiais no nosso mundo, não. É uma oferta gratuita, suficiente para o mundo inteiro, suficiente para todas as pessoas. Resumindo, o Evangelho é um plano eterno, o Evangelho é uma série de eventos na história, o Evangelho é uma conquista, a conquista da nossa justiça, a conquista do nosso perdão, que nos é ofertada de forma gratuita, pela fé somente. E finalmente, o Evangelho é a aplicação dessa conquista à minha vida e à sua vida, para que nós sejamos novamente unidos a Deus. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Diz o salmista, no Salmo de número 23, que nós ouvimos na semana passada, através do reverendo Antônio Duzzi, que Ele é o Emanuel, Ele está conosco, Ele, a sua vara, o seu cajado nos consolam, Ele está conosco, meu irmão, minha irmã. Por isso, Deus é o fim da nossa busca, né? O nosso perdão não é o fim, a nossa justificação não é o fim, a nossa ida para o céu, a promessa de não haver mais lágrimas, a promessa de não haver mais doenças, da vida eterna, tudo isso é maravilhoso, e como igreja nós sonhamos e aguardamos isso, mas tudo isso ainda é parte, porque o principal é o fato de nós estarmos unidos a Deus através da sua obra salvadora que nós proclamamos no Evangelho. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, para que a gente ande com Deus, para que a gente abra a nossa boca em louvor, em adoração ao Senhor, para perceber e desfrutarmos o amor e o cuidado de Deus em nosso favor. Que lições então nós podemos recolher desse texto a partir daquilo que vimos até aqui, meu irmão e minha irmã? Eu separei aqui duas lições para a nossa vida nessa noite. Em primeiro lugar, a gente até já falou um pouco sobre isso, é que o Evangelho é a boa notícia, a grande notícia de Deus para todos nós, e ele fala de perdão, e perdão completo, perdão sem vírgula, perdão sem mais, perdão sem, peraí, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver isso direito. Não, perdão e perdão completo. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, mais uma vez, no capítulo 8, no versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Quando a nossa mente nos acusa, quando a nossa consciência nos acusa, quando os outros, o nosso próximo nos acusam, né? Eles não estão errados. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E aí a nossa atitude deve ser, em primeiro lugar, de reconhecer isso. De fato, eu falhei com você.
de fato eu falhei comigo mesmo, de fato eu tomei decisões que não podia e não precisava tomar, de fato eu falei de maneira que eu não precisava falar. Contudo, o perdão do Senhor Jesus já chegou na minha vida, e a ressurreição dele, o fato dele ter vencido a morte, é o penhor, é a garantia desse perdão e ressurreição que vemos no texto diante de nós. Em segundo lugar, a segunda lição que esse texto traz para a gente, que eu separei aqui para nós, é que o Evangelho, essa boa notícia, a maior notícia que nós podemos receber, fala-nos da vida com Deus, que é oferecida para mim e para você, a caminhada com Deus, a presença de Deus que nos é oferecida de graça por meio de Jesus Cristo. O Branham Manning, que é um autor que eu gosto bastante, ele era um padre católico já falecido, no seu livro O Evangelho Maltrapilho, falando sobre a graça, falando sobre esse presente gratuito que chega para cada um de nós, ele diz o seguinte: olha, a graça quer dizer que no meio da nossa peleja, ele faz assim uma analogia esportiva, não é? No meio da nossa peleja, o árbitro apita anunciando o término da partida. Nós somos declarados vencedores e mandados para o chuveiro. Encerrados estão todos os esforços para obter-se o favor de Deus. Cancelado está todo o suado empenho para garantir o valor próprio. Chegou ao fim toda a pressa competitiva de chegar na frente dos outros. A graça quer dizer que Deus está do nosso lado e que somos, portanto, vitoriosos, independentemente do nosso desempenho no jogo. Podemos partir tranquilamente para o chuveiro e para a celebração, inclusive com direito a champanhe. Isso é boa notícia, meu irmão, isso é boa notícia, minha irmã. Nós somos perdoados, nós somos abraçados, alcançados pelo Senhor, não por aquilo que fizemos ou produzimos, ou por onde fizemos merecer, mas pelo amor incondicional do Senhor Jesus por mim e por você. Nas palavras bíblicas, isso que o Branham Manning acabou de se referir, por exemplo, a gente pode ouvir o apóstolo João dizendo o seguinte: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Não pequem, o ideal é claro não pecar, não errem o alvo. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, temos alguém para interceder por nós. Ele é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, Ele é a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Finalmente, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: olha, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quanta gente cansada e sobrecarregada neste tempo de reclusão, tempo de isolamento, tempo de solidão para muitos de nós, muita gente cansada e sobrecarregada. E aí chega o convite de Jesus: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí então vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Qual é a grande notícia que você tem esperado? Será que é a cura do coronavírus? Será que é o tratamento para essa doença que seja seguro, que seja eficaz? Será que é o fim dos problemas econômicos, da fome, das crises que a humanidade enfrenta desde que o pecado entrou na história? Será que alguma notícia no âmbito pessoal, no âmbito familiar? Eu não sei quais são as notícias que você tem aguardado no seu coração. Eu tenho as minhas também e as tenho colocado diante do Senhor. Contudo,
meu irmão, minha irmã, há uma que chega ao nosso coração uma vez mais nessa noite. A boa notícia, a grande notícia do Evangelho, do nascimento, da morte, da ressurreição, do envio do Espírito Santo, da segunda vinda do Senhor Jesus, quando Ele vai buscar a sua igreja, buscar a mim, buscar você também. Ele que conquistou a vida, conquistou vida abundante, conquistou vida eterna, que já começa hoje, que já começa agora para cada um de nós. Que essa notícia, meu irmão, minha irmã, essa notícia mova o nosso coração. Que essa notícia nos encha de esperança todos os dias para que possamos enfrentar com ousadia, com coragem, a realidade que se apresenta diante de nós. Foi assim na vida das duas Marias, foi assim na vida, na história dos apóstolos, que seja assim na minha vida, na sua vida também. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém.